Nossa Senhora! Que grande, né, confusão. Oi, então no vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio Once Upon Time, que seria tipo Era uma Vez no Tempo, né? Que escrito pelo Chris Chibnall também foi um episódio que deixa aí a sua marca de metade da temporada, em que a gente tem mais um monte de coisa, tipo uma bomba de informações num episódio só. Eu tô até agora tentando, assim, fazer uma conexão na minha cabeça de tudo que eu vi. Eu acabei de assistir o episódio e, assim, é um episódio cheio de informação. A gente começa com mais uma personagem nova, a Belle, que tá fugindo aí de um lugar, tá indo enfrentando Daleks, tá enfrentando Cybermen, tá enfrentando tudo, ela tá fugindo, né? Porque o planeta dela foi destruído pelo fluxo. E ela conversa lá com o Tamagotchi dela e dá pra ver claramente que ela tá conversando com alguém, meio que fazendo um web namoro ali. E aí a gente começa essa história. E daí já dá pra, né, as teorias no início desse episódio começam a se formar. Eu penso, será que já não estão tentando mostrar uma nova doutora, uma nova companion que no futuro vai aparecer aí? Mas não, no final do episódio a gente vê que ela é para ser tipo a namorada do Vinder e ela tá grávida. Então a gente tem aqui uma história sobre o Vinder pra gente se, né, relacionar e se aproximar dele. O que acontece aqui? É um episódio que, na verdade, não tem nada de muito real, assim, é tudo fora da linearidade, é tudo uma maluquice. As coisas que a gente consegue ver como a parte fora da linha do tempo é por causa do casaco da doutora, que está virado do avesso. Então dá para entender que ali são momentos em que a doutora, na verdade, não é ela é a doutora da Jo Martin, da Ruth, né? O que foi muito legal ver a volta dela, mesmo que fosse assim uma participação breve. Gostei muito de ver essa volta dela, assim, a gente vendo cenas já de quando ela trabalhava na divisão e tudo que aconteceu lá no planeta chamado Tempo, que foi um planeta criado para comandar, né, para deixar o tempo numa linearidade assim. Tudo que aconteceu ali com esse Swarm e Azure, no caso os Ravagers, né, que são esses vilões da temporada, tudo aconteceu na época da divisão. E foi a divisão que prendeu eles e que a gente viu no início do episódio lá do Halloween Apocalypse. A gente viu o início lá quando o Swarm estava velho, estava preso e agora ele foi libertado e ele tentou de novo fazer a mesma coisa lá naquele planeta chamado Tempo, lá em Atropos, com os Murray. Ele estava tentando, né, modificar tudo isso de novo para tentar repetir a situação. É interessante toda tudo isso que o episódio criou, porque aí mostra uma tentativa, né, do vilão de refazer os planos dele, mas como a doutora mexeu lá com a linha do tempo, fez umas maluquices lá que eu não entendi nada do que aconteceu direito lá, só sei que estavam pulando de linha temporal para linha temporal. A doutora viu o que aconteceu por causa das memórias antigas que ela tinha, que na verdade eles apagaram as memórias dela, mas indo para essa linha do tempo antiga dela, ela viu como tinham derrotado o pessoal lá, então ela voltou e fez a mesma coisa, mais ou menos fez e derrotou por hora, né, o plano do Swarm e do pessoal. Então, é um episódio que serve bem, tipo assim, como um desenvolvimento de todos. Tem o desenvolvimento do Vinder, que a gente vê muito mais sobre a história dele e diga-se de passagem, assim, o visual de toda a parte ali do Vinder e tudo, incrível, lindíssimo, tá uma coisa bem Star Trek, assim, bem bonito, tá lindo, parece filme, assim, o visual de filme, no caso de alto orçamento e tudo, nem parece aqueles Doctor Who antigo de 2005 que a gente dava risada dos efeitos. Tá uma coisa maravilhosa. Igualmente a Belle, que estava viajando
e pelo universo, nos lugares que o fluxo já tinha destruído. Eles fizeram um visual muito lindo também. Aquele planeta que estava tudo vermelho, com os matos lá vermelhos, também lembrou muito Star Trek. Tem uma cena em Star Trek igualzinha, então acho que o Chris Chibnall estava se inspirando um pouco para fazer esses planetas e essas coisas assim, muito bonito. E aí a gente conhece a história do Vinder, que deu para ver que ele é um cara com ele segura firme na própria moral. Ele assumiu o comando de uma coisa, mas não aceitou que os chefes, enfim, como se mandassem numa sociedade toda só porque foram eleitos ou tomaram o poder. É uma crítica bem interessante a tudo isso, que na verdade quando você está servindo ao seu país, digamos, ou ao seu planeta, nesse caso, ou enfim, o que você faz, você está servindo às pessoas, ao que você acredita que é, e não servindo a uma pessoa que quer fazer o que ela bem entende. A gente vê muito disso. Só que foi uma crítica bem interessante, bem cheio das nuances, assim, que se você não está esperto, você não pega. Mas eu gostei de como eles usaram essa forma de crítica. E o Vinder, então, vai para aquela nave dele lá. E aí depois tem o Dan com a Diane, que é para ser quase uma namorada deles, vão tentar salvar ela. Tem a Yas com o Weeping Angel, que vem do videogame, então eles pegaram bem aquela coisa que o Moffat tinha inventado, que a imagem de um anjo se torna um anjo. Então no videogame apareceu o anjo, e o anjo assumiu, né, forma real, e mais legal ainda, o anjo controlando a TARDIS. Foi uma coisa super divertida de ver e assustadora também, nunca vimos isso na série, que leva para o próximo episódio, né? A Vila dos Anjos. Então, o próximo episódio sobre os Weeping Angels. Então, aos poucos, essa coisa está fechando. Uma coisa que ainda a gente não tem explicação nenhuma é aquele senhorzinho lá do passado, que estava cavando aqueles túneis lá. Por enquanto ainda a gente não tem informação nenhuma, ele só aparece em acontecimentos aleatórios e vai fazendo as coisas dele, e por enquanto a gente não faz ideia do que ele está tramando aí. Enquanto isso, os outros enredos, o Vinder ali, a gente já viu como ele chegou e onde ele está e para onde ele vai. A gente já viu também o Swarm, o que ele é, o que ele quis fazer e o que ele está fazendo. Então tem isso. A doutora, a gente sabe que o propósito dela, ela conheceu lá aquele carvanista no passado e está tentando recuperar informações sobre isso. Então a gente vê também que a doutora vai focar muito nesse passado dela. É tudo sobre a divisão, essa temporada claramente é sobre isso. E o fluxo, óbvio, que foi criado para derrotar a doutora, enfim, seja o que isso signifique. Não sei qual que é a ideia do fluxo nisso aqui. E aí tem aquela senhora que aparece em mais uma memória, quando no final daquela linha do tempo, né, que a doutora está quase escapando para voltar para o nosso universo, aparece aquela senhora que parece ou mais uma vilã, ou talvez mais uma doutora perdida, ou talvez uma futura doutora, não sei. Eu só sei que ela aparece aí também e cria mais um mistério. Então, é um episódio de transição que cria mais um mistério, que leva a gente para mais perguntas do que respostas. Mas a gente precisa confiar aí no fluxo, precisa confiar que isso vai levar a algum lugar. Pelo menos eu estou tentando ainda manter essa positividade de que isso vai levar a gente para alguma resolução interessante. Mas, mais uma vez, um episódio legal, eu gostei de assistir. Não entendi nada, assim, enquanto eu assistia, é uma maluquice. Agora, falando em voz alta, eu consigo ter mais essa perspectiva do que aconteceu, mais ou menos. A gente não teve nada ainda de resposta sobre aquela casa e aquele troço em preto e branco lá, que ainda é difícil criar teoria sobre isso, porque não tem informação de nada disso. Então, mais um episódio legal, continua com essa história. E é essa a graça, né, de ter uma temporada toda conectada, que sempre você se motiva a assistir o próximo. Sempre você se motiva a acompanhar essa história. Porque se fosse uma temporada de episódios fillers, se fosse um episódio chato, você já pro próximo não teria essa empolgação de saber o que vai acontecer. Assim terminou ali no Weeping Angel
Pilotando a Tardes, você quer saber como isso vai se resolver no próximo. Claro que eu ainda acho os 2 episódios anteriores, o primeiro e o segundo, bem melhores, assim, eu achei eles, em questão de história e tudo, eu achei eles mais interessantes, e esse aqui eu levo mais como uma transição mesmo, da metade para o final da temporada, então é mais esperar para ver o que vai acontecer. Mas por enquanto é isso. Diga nos comentários o que você acha, se você tem teorias, se você já assistiu, deixe nos comentários também o que você achou, quais suas expectativas para o próximo episódio. E é isso, compartilhe com as pessoas que estão assistindo a temporada. Muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo episódio. Até mais.